Ok, boa tarde. Meu nome é Eduardo Pereira, vocês já sabem, a equipe é constituída por mim, pela Adriele, pela Avni, pela Isabel e pelo Leandro, e nós falaremos sobre cerâmica. Vocês estão me escutando bem? Sim, tá dando de escutar. Ok. Enfim, começando a introdução. Esse nosso artigo, ele diz que ele tem por objetivo analisar a cerâmica desde a fase de produção até a fase de aplicação. Então, dando uma breve introdução. Cerâmica, ela é uma palavra que provém do grego e significa substância queimada, ou argila queimada em algumas traduções. Nesse sentido, ela tem como conceito, a cerâmica tem como conceito um produto não metálico, inorgânico, que passa por um processo de elevada temperatura. Quando a gente olha para o contexto histórico, a cerâmica ela é vista como o objeto produzido pelo homem mais antigo. Os historiadores acreditam que esse processo de produção de cerâmica tenha se iniciado aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, devido ao homem ter se estabelecido, se tornado um agricultor e ter a necessidade de objetos para guardar os alimentos que ele produzia. Com isso, ele começou a moldar a argila, né, em forma de vasos e outros objetos para serem usados no dia a dia, e essa argila moldada ela era deixada ao sol para secar, num processo bem natural. Com o passar do tempo, eles e com o advento do fogo, o domínio do fogo pelo homem, eles perceberam que quando eles deixavam essa argila moldada perto do fogo, esse processo de seca e de cura da argila ele acontecia muito mais rápido. E com isso eles foram investindo nesse processo. Acredita-se, estima-se que os primeiros usos da cerâmica dentro da construção civil, né, para dentro como tijolos, telhas, etc., data-se ali de 4000 antes de Cristo, com os assírios e os caldeus, que eles começaram a produzir tijolos e telhas de cerâmica e para construir algumas habitações e até mesmo boa parte ali, né, da cidade deles. Enfim, no Brasil, os primeiros registros que nós temos de cerâmica datam de 5000 antes de Cristo na Ilha do Marajó. Os indígenas marajoaras eles eram grandes produtores de cerâmica e tinham uma técnica muito avançada. Alguns historiadores acreditam que era uma das técnicas mais avançadas quando comparada a dos outros povos que conviveram nesse mesmo período. Enfim, quando os portugueses chegaram ao Brasil e perceberam que os indígenas já tinham esse domínio da cerâmica, eles só sistematizaram esse processo e começaram a instalar oficinas de cerâmica nas escolas e nas fazendas jesuítas. E com isso eles começaram a produzir tijolos e telhas e também objetos de cerâmica que seriam usados no dia a dia. Em 1575, tem-se o primeiro registro de o uso, né, da cerâmica, tijolos e telhas para a construção de uma vila que viria a ser o que hoje é a cidade de São Paulo. Enfim, quando a gente fala também de cerâmica, né, a gente vai poder dividir ela em dois grandes grupos, que vai ser a cerâmica tradicional e a cerâmica avançada. A cerâmica tradicional é aquela cerâmica mais simples, que não exige assim um grande esforço. Então é a cerâmica que vai ser usada nesses em potes, em objetos do dia a dia, objetos de decoração, até mesmo para a produção de materiais mais utilizados na construção civil, como tijolos, telhas e revestimentos. Já a cerâmica avançada, ela necessita de um tratamento melhor, a matéria-prima dela é mais pura porque os objetos produzidos com a cerâmica avançada, eles serão expostos a ambientes mais inóspitos, e então eles necessitam ter uma resistência maior, como é o caso dos tijolos que são usados em fornos, por exemplo, que precisam resistir a uma grande temperatura. Bom, boa tarde. Eu vou falar sobre a metodologia que foi usada nesse artigo. Eles fizeram visitas em cerâmicas, em obras de construção, pesquisa na literatura, internet, teses, documentários e apresentação. Os materiais cerâmicos têm várias propriedades, como densidade, isolante de calor e eletricidade e baixa dilatação térmica. O legal de acrescentar no artigo seria vantagem e desvantagem, que se tornaria um artigo mais abrangente, pegando um público maior, já que quando vou fazer a compra do material, é legal contar a história para vender o peixe e tal, mas o que a pessoa quer saber mesmo é o preço e por que deveria comprar ou não. Então, as vantagens são a durabilidade. A durabilidade, ele é muito durável em relação aos outros materiais. Se for devidamente instalado, custa
chega a durar 20 anos ou mais. A variedade de modelos, eles têm vários tipos de modelos de opção, desde os mais vibrantes aos mais sóbrios, e também tem o que imita mármore, madeira, que são materiais mais caros. O isolamento. Em clima mais seco, o piso de cerâmica ajuda a dar um frescor maior no ambiente. E o preço, comparando com os outros materiais e pela durabilidade, ele é um bom investimento na instalação. Ele é fácil de instalar, a superfície deve estar limpa e rebocada. Se a pessoa tiver o conhecimento necessário, ela pode colocar sozinha. E fácil de manutenção. A manutenção, no caso do piso de cerâmica, é a limpeza, é varrer, passar pano, usar pouco detergente. Já nas desvantagens, o isolante também se torna uma desvantagem quando o local é frio, porque aí já está frio ainda, vai usar a cerâmica que vai deixar o local com mais frescor, não é legal. Escorregadio, porque quando está molhado, se deve ter um cuidado maior para não levar queda e ter fraturas, pois vai estar escorregadio. Delicado. Nesse delicado, a questão só é na hora de colocar a cerâmica, porque se não tiver o cuidado necessário, ela pode se partir. No geral, as principais vantagens da cerâmica é suportar grande temperatura, alta dureza e resistência ao desgaste. E a desvantagem é o risco de aparecer lascas. E o rejunte também, que é muito trabalhoso, mas em especial a lasca, ela pode se alastrar pelo objeto, se tornando uma trinca. Boa tarde, estão me ouvindo? Estamos sim. Meu nome é Leandro, eu vou falar sobre as principais utilizações da cerâmica. A indústria fabrica e coloca no mercado da construção uma gama enorme de produtos cerâmicos, como os quais podem ser classificados como materiais cerâmicos comuns, tijolos cerâmicos para alvenaria estrutural e blocos, placa de revestimento cerâmico, telhas, ladrilhos e etc. Os materiais cerâmicos comuns. Eles são os materiais de argila propriamente ditos ou cerâmica vermelha. Eles são chamados assim porque o seu principal componente é a argila, como o Eduardo falou, ele geralmente contém o óxido de ferro, que ele é responsável pela coloração avermelhada, que é a característica principal desse tipo de cerâmica. Dentre os materiais da argila destacam-se os porosos, tijolos, telhas, tijoleiras, os vidrados ou gressificados, que são tijolos e telhas especiais, ladrilhos e etc. Os tijolos e blocos, eles são materiais que servem para dividir os compartimentos ou vedá-los. Então, quando sobrepostos e rejuntados, forma-se a chamada alvenaria, que também são chamados de paredes. Os blocos também eles desempenham função estrutural, formando as alvenarias portantes. Assim, existem no mercado blocos para uso de vedação e para uso portante. No recebimento dos tijolos na obra, é preciso atentar para as particularidades, que são as partidas com grande quantidade de quebra indicam material fraco, que não deve ser aceitas, as cores desmaiadas ou os miolos escuros indicam material cru, e as cores muito carregadas indicam excesso de vitrificação. Também, como diz no artigo, que as principais características dos blocos para alvenaria estrutural são a resistência entre 4,5 e 6 MPa. Os blocos são utilizados para passagem de vergalhões, tubulações hidráulicas e elétricas, não são feitos cortes nos blocos e são mais leves que os blocos de concreto. Vou falar sobre as placas de revestimento cerâmico. E os revestimentos cerâmicos eles são utilizados para revestir pisos e paredes, sendo divididos em grupos de acordo com a sua característica químico-físicas e suas aplicações. Então, existem casos de uso mais específicos das placas cerâmicas, como a necessidade de resistência ao congelamento quando utilizadas em superfícies frias, uso industrial, como exposição a ambientes, ou produtos químicos agressivos, locais de tráfego intenso, atrito e outros. No sistema de revestimento cerâmico, é de grande importância, uma vez que este sistema depende de vários outros subsistemas de acabamento final da construção. Então, está intimamente relacionado com a estética e proteção dos ambientes, proporcionando a robustidão à estrutura contra vários agentes de degradação.
É importante destacar que a placa cerâmica é um revestimento adequado ao clima brasileiro e pode ser utilizado tanto interna quanto externamente, em pisos e paredes e em locais de pequeno ou grande fluxo. Sua durabilidade, facilidade de limpeza e manutenção da higiene confere ao material uma preferência dos consumidores. As telhas. Elas são os materiais cerâmicos usados na confecção de coberturas. Na fabricação das telhas são usados o mesmo processo e a mesma matéria-prima dos tijolos comuns. Só que a diferença está na argila, que deve ser fina e homogênea. Não só por ser a telha um material mais impermeável, dada a sua condição de uso, mas também para não provocar grandes deformações na peça durante o cozimento. Vou citar aqui características mencionadas. O conjunto de normas técnicas brasileiras estabelece para as telhas cerâmicas as seguintes condições, que são impermeabilidade. As telhas cerâmicas submetidas a uma coluna de água com 25 centímetros de altura durante 24 horas consecutivas não deve apresentar vazamentos ou formação de gotas na fase oposta à da ação da água. A absorção de água, resistência à flexão. E os ladrilhos são os materiais cerâmicos prensados a secos e cozidos, com certo grau de vitrificação e espessura em torno de 5 a 7 metros. Eles são empregados no revestimento de pisos e paredes, sendo encontrado no mercado dos mais variados formatos, destacando-se o quadrado, retangular e o sextavado. Agora eu passo para a Aven. Boa tarde, eu sou a Aven e eu vou falar sobre a cerâmica vermelha. Bom, a cerâmica vermelha, ela se diferencia das outras pela a sua coloração avermelhada e como o Leandro introduziu na fala dele, ela possui esse nome de vermelha devido à presença de compostos ferrosos que desenvolvem a coloração avermelhada dela. Ela engloba diversos materiais que são frequentemente utilizados na construção civil, como os blocos, telhas, tijolos maciços, tubos para saneamento e elementos de enchimentos, no caso a laje, greenhouse, que são aquelas folhagens que ficam nas paredes, elementos vazados e também a argila expandida. Além disso, ela está presente também em itens de uso doméstico, como filtros e as panelas de barro. No Brasil, a maior parte da cerâmica vermelha é produzida por empresas de pequeno e médio porte. Ela atende à construção civil em geral. As empresas encontram-se distribuídas por todo o país e estão localizadas nas regiões onde há a maior disponibilidade de matéria-prima e proximidade dos mercados consumidores. Observando também as características ambientais, a indústria da cerâmica vermelha ela possui aspectos bastante positivos quando se diz a respeito à matéria-prima abundante, a durabilidade, a possibilidade de reutilização ou reciclagem ao final da vida útil e o baixo conteúdo energético, que ela difere. Tem diversos estudos desenvolvidos nos centros de pesquisa do país inteiro. Eles consideram a possibilidade do reaproveitamento do resíduo de outras indústrias com a matéria-prima da confecção dos produtos da cerâmica vermelha, como a tufa, resíduos sólidos não tóxicos da indústria petroquímica, ou chamote, que são resíduos gerados pela própria indústria da cerâmica vermelha. Eu passo a palavra para a Isabel, espero que tenha compreendido. Olá, boa tarde, professor, boa tarde, colegas. Eu vou falar sobre os resultados alcançados. Os materiais cerâmicos possuem características que propiciam uma utilização maciça na construção civil. O alto ponto de fusão, conforto térmico, preço acessível. De acordo com o artigo, a alvenaria estrutural contribuiu para um aumento na utilização dos materiais cerâmicos, sendo eles materiais friáveis, não oferecem um bom isolamento acústico, ainda geram muitos desperdícios, isso na utilização de blocos de vedação. Os materiais cerâmicos, eles atendem às características técnicas, portanto, são materiais confiáveis. E eu vou falar também sobre a conclusão. Novamente, de acordo com o artigo, é a necessidade de implantação de
sistemas modulares, capacitação de mão de obra para o desenvolvimento de alvenaria estrutural no Ceará, desenvolvimento de técnicas para melhorar as tenacidades dos materiais cerâmicos, a necessidade de implementação tecnológica na fabricação dos produtos, e isso conforme o PSQ ligado ao PBQH, exigido pelo Ministério das Cidades, e através da visita em loco, percebeu que a indústria da cerâmica vermelha no Ceará necessita de implementação tecnológica. E esta foi a nossa apresentação. Eu espero que tenham compreendido. Obrigada.